Bom, pessoal, olá, tudo bem? Eu sou o Felipe Sanches e venho aqui falar hoje com vocês um pouco sobre liderança. Hoje o vídeo é de liderança. Bom, pessoal, o que eu venho comentar aqui com vocês hoje é um pouco do histórico, um pouco como mudou as coisas referente à liderança. Antes nós tínhamos muito o costume do comando e controle. A pessoa manda e o outro obedece. E isso em todos os âmbitos, tá? Então, nas empresas, nas igrejas, isso é muito comum. Porém, pessoal, o mundo mudou, as pessoas mudaram. Então, eu posso falar hoje que esse estilo de comando e controle funciona? Não, pessoal, não funciona mais. E as pessoas hoje, elas pensam, né? E não é que antes elas também não pensavam, mas antes era uma cultura diferente. Então a nossa cultura hoje, ela evoluiu para um ponto onde, se você recebe uma ordem, você quer saber o porquê daquilo. Vai saber se aquilo está engajado com o seu propósito também. Então, você precisa, na verdade, hoje ter o trabalho, você líder, precisa ter o trabalho de engajar a pessoa naquilo que você quer fazer e não simplesmente só mandar ela fazer. Num primeiro momento a pessoa pode até fazer, mas isso não vai gerar um trabalho de excelência dela, porque ela não vai fazer com a real vontade, ela não vai se dedicar ao máximo, ela simplesmente vai executar da forma que der, né? E não o melhor que ela pode fazer. Então, o mundo mudou nessa parte. Então, hoje mesmo nós vemos essa cultura em algumas empresas, mas está falindo. São empresas ruins, não param funcionários, então não é legal, né? A ideia mesmo é do engajamento. Infelizmente, a gente vê isso nas igrejas, de comando e controle ainda. Então, isso também precisa ser mudado, isso também precisa mudar a forma com que tratamos as pessoas para ter ali uma boa liderança. E eu não estou falando que é algo da palavra de Deus, não, isso é mutável, né? Mas é a forma com que nós lidamos ali na organização do dia a dia dos ministérios e tudo mais. Isso sim dá para evoluir. Então vamos lá, pessoal, para algum passo a passo que eu vou mostrar aqui como nós podemos fazer uma boa liderança ministerial, uma boa liderança também pode ser aplicado na sua empresa para que você consiga engajar mais e ter mais resultados. Então, o primeiro passo pessoal, esqueça o comando e controle. Quando as pessoas têm alguma tarefa, alguma missão, elas precisam estar engajadas com o propósito daquela missão. E aquilo tem que estar alinhado com ela também. Ela tem que saber o porquê que aquilo ela vai executar. Faz tal coisa, mas por que eu vou fazer? Qual o problema que você quer resolver com isso? As pessoas, elas se perguntam isso, né? E se aquilo não está engajado com o que ela gosta de fazer, com aquilo que ela é boa, com aquilo que ela está proposta a fazer, ela não vai fazer de bom grado. Ela pode até fazer ali no primeiro momento, mas aquilo depois vai gerar desengajamento, vai gerar conversas de corredor, vai gerar críticas. Então não é legal. Então, comando e controle, pessoal, não funciona mais, tá? Quando for passar alguma coisa, mostre ali para a pessoa o porquê que você está fazendo aquilo. Às vezes ela pode te trazer uma ideia que nem você está enxergando, que pode ser melhor que a sua. Então, faça isso. Esqueça um pouquinho o comando e controle e tente passar mais as sugestões e as ideias do que pode ser feito, né? Depois disso, tenta ver as pessoas nos lugares certos. Então, às vezes a gente quer enfiar algum ministério ou alguma coisa goela abaixo com alguma pessoa, mas não é o perfil dela. Não é todo mundo que nasceu para evangelizar, não é todo mundo que nasceu para cuidar, não é todo mundo que nasceu para cozinhar, não é todo mundo que nasceu para N coisas, pessoal, para dar aula. Cada um consegue fazer o seu melhor naquilo que é bom para ela, né? Então tem pessoas que têm o dom de dar aula, então a melhor coisa e ela quer dar aula, né? Tem gente que tem um sonho ali de tocar, então qual é o instrumento que ela tem o dom e investir nisso. Então, eu vejo que uma grande falha é colocar as pessoas certas em lugares errados. Isso acontece muito nas empresas também, tá? Então, a gente precisa sempre ser as pessoas certas nos lugares certos. Elas vão estar mais engajadas e elas vão produzir muito mais, né?
Outra coisa também é a proximidade com a liderança. Quanto mais próximo as pessoas se sentirem com o líder, melhor ela vai se sentir. Ela vai se sentir mais engajada, ela vai sentir que ela está de alguma certa forma protegida. Então a liderança precisa manter uma proximidade ali com as pessoas. E isso eu não estou querendo dizer que tem que ser amigo de todo mundo. Não é isso. Mas precisa existir ali uma proximidade, conversa, a pessoa precisa saber que você está aberto para conversar, porque senão também vai gerar outra coisa, desengajamento, conversas de corredor, então esteja aberto para isso. Também veja qual dê feedbacks, né, positivos, né, nunca, absolutamente nunca dê feedback negativo em público para aquela pessoa, isso é extremamente deselegante, pode fazer com que a pessoa desengaje cada vez mais e pior, dependendo do tom, pessoal, pode até dar problema jurídico. Então, nunca dê feedback negativo para uma pessoa em público. Sempre dê elogios em público, mas feedback negativo nunca. Sempre chame a pessoa de lado e converse com ela, né? E dê o feedback também da melhor forma. Eu vejo com outro ponto também que dá para melhorar bastante ali, além dessas questões, né? Saber qual é o sonho da pessoa, onde ela quer chegar, o que ela quer fazer, né? E às vezes naquele momento ela não tem condição de fazer aquilo, mas o que você pode ajudar ela para ela chegar lá, né? Então, vou dar um simples exemplo. Eu queria aprender a tocar violão. Então, adiantava chegar para o meu pastor e falar assim, eu quero tocar no louvor. Por quê? Porque eu vou me sentir bem. Não, eu não tinha capacidade para isso. Né? Então, o que fez, visto que várias pessoas queriam também aprender? O pastor conversou com algumas pessoas que entendem mais e eles deram algumas aulas grátis. E com isso, teve um período de estudo e eu já consegui tocar 2 vezes ali em cultos. Mas existe um processo para isso. Né? Então, saiba quais são os sonhos das pessoas dentro, né, do ministério, dentro da sua empresa, e dê ferramentas para elas alcançarem lá, tá? Então, isso engaja demais as pessoas, porque ela vai gerar um sentimento de gratidão por aquilo que você fez por ela, e outra também que o resultado vai ser melhor, tá? Então, isso também ajuda muito. Outra coisa também é saber lidar ali com as pessoas ali em equipe, né? É muito difícil você lidar com pessoas assim que são volúveis, né? De comportamento, uma hora tá falando de um jeito, outra hora tá com cara amarrada, tal, e tudo mais, né? Não tente ser uma pessoa mais agradável possível dentro da sua realidade ali. Por quê? Porque se toda hora você dá patada, se toda hora você fica mudando de humor, assim, isso traz instabilidade para as pessoas, né? Então você precisa ser o mais constante possível, o mais agradável possível também dentro do possível ali da sua personalidade, tá? E você precisa ser bem observador. Observe as coisas, os momentos, né? Faça com que as pessoas ali estejam vendo que você tá fazendo o que é o melhor para a maioria, tá? Cuidado de tomar preferências. Então, faça o que é melhor para a maioria, né? Então, pessoal, essas aí foram algumas pequenas dicas, tá? Tem muito mais coisa, mas eu quis trazer só um pupurri aqui de informações. Aliado a isso, eu estou vendendo aqui o meu e-book, que é sobre liderança ministerial, né, para nós engajarmos mais as pessoas, e tem essas e várias outras ações e práticas ali no meu e-book. Eu também dou mentoria, tá? Então, para as igrejas, para as empresas, de forma online, onde não precisa nem ter locomoção nem nada, mas também se for Maringá e região, eu posso fazer ali presencial por enquanto. Então, tem essa questão aí da mentoria de liderança que pode gerar bastante valor aí para você, e a mentoria também do treinamento de liderança ministerial, que eu também ministro ali, pode ser interessante ali para o seu ministério, para a sua igreja e tudo mais. Mas eu tenho o meu e-book, que eu vou deixar o link na descrição, onde vocês podem adquirir e podem ver ali essas e muito mais outras dicas que eu coloquei ali. Beleza, pessoal?
Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua empresa, Deus abençoe seu ministério, e o que eu quero é ajudar a todos ali e passar um pouco do que Deus colocou no meu coração e também passar um pouco do que ao longo dos anos aí de estudo que eu tive na minha carreira e por várias experiências também ministeriais que eu tive, poder ajudar também outras pessoas, outros ministérios. Beleza? Valeu, Deus abençoe!